Graça e paz, irmãos. Vamos continuar adorando nosso Deus nessa noite, cantando Eu Te Busco. Você tem liberdade para ficar de pé, para se movimentar, para adorar o Senhor com as suas palmas, para louvar Ele. É uma noite de adoração. Casa, meu
Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. A palavra do nosso Deus diz, lá em Romanos 14, versículo 7, pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Amém? Você pode glorificar esse Deus? Nós estamos aqui nessa noite porque nós vivemos para o Senhor. Se você está aqui nessa noite, se você está aí na sua casa assistindo esse culto, eu quero te dizer que você vive para o Senhor. Se você está vivo, se você está com saúde, é porque você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que te ama, um Deus que te protege, um Deus que cuida da sua casa, da sua família. E é esse Deus que nós vamos glorificar nessa noite. É esse Deus que nós vamos adorar. Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Nós podemos declarar, você pode declarar, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar.
nessa noite. Porque o Senhor, Ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E nós vamos continuar adorando o nosso Deus. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha amada mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Por esse dia, por esse domingo, Pai. Quero estar vindo aqui para você ver de cada irmão, Pai, que está aqui no tempo, que está vendo ao vivo, Pai, que estão nos carros, Pai. Abençoe a palavra de hoje, o pastor, Pai. Nós da equipe de louvor, Pai, para a gente continuar sempre estando na sua presença fervorosamente, Pai. Em nome do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Fala, discípulo de Cristo, tudo bem com vocês? Tudo bem, na paz? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, eu estava ali só recebendo mais de Deus durante essa ministração do louvor. Como o Senhor é poderoso, como o Senhor ministrou nesse momento ao meu coração, através da vida dos irmãos. Queridos, nós somos uma igreja de discípulos, uma igreja que está aprendendo, né, a assentar cada tijolinho, mas não por simplesmente assentar tijolinhos, mas porque nós queremos ser iguais a Jesus e construir uma grande mansão. Nós estamos de tijolo em tijolo. Nosso ministério de louvor é um ministério formado por discípulos de Cristo e nossos discípulos também. Então eu quero te convidar, você que tem o dom do louvor, se quiser fazer parte do nosso ministério, venha falar conosco, tá bom? Fale comigo, com a Raíssa, a gente conversar, tá bom? Coloque para fora tudo que Deus já tem colocado dentro de você. E Ele tem grandes coisas reservadas para a sua vida. Olha só, certo dia, uma pessoa foi
olhar uma construção, uma grande construção. E ali então tinham vários pedreiros, mestres de obra, várias pessoas trabalhando. E aquela pessoa chegou diante do primeiro pedreiro e perguntou: o que o senhor está fazendo? E ele respondeu: eu estou assentando tijolos. É isso que eu estou fazendo. Beleza. Prosseguiu na sua caminhada, chegou no segundo e perguntou: o que o senhor está fazendo? Ele falou: eu estou assentando uma carreira de tijolos. Uma carreira de tijolos. Beleza. Prosseguiu, foi para o terceiro, perguntou: o que o senhor está fazendo? Ele disse: eu fiquei responsável por fazer esse quarto, por isso que eu estou assentando tijolos. Aí ele prosseguiu adiante. Chegou no último, ele perguntou a ele então: o que o senhor está fazendo? E a resposta dele foi totalmente diferente das primeiras. Ele respondeu assim: eu estou construindo uma grande mansão, por isso estou assentando tijolos. Então depende da nossa visão das coisas. A sua voz, o seu instrumento, o seu trabalho, a sua disponibilidade é muito importante, porque você não vai estar apenas assentando tijolos. Isso se quiser. Algumas pessoas trabalham como se estivesse assentando tijolos, né? Você de repente, a Rafaela canta aqui no Ministério do Louvor e diz assim: não, eu sou mais um a cantar no Ministério do Louvor, eu estou assentando tijolos. Esse pode ser um pensamento da Rafaela, mas a Rafaela pode ter outro pensamento. Rafaela, você pode ter o pensamento de que você está construindo uma grande mansão. Você não está apenas ocupando um pequeno espaço, você faz parte de uma grande obra. Uma grande obra. Então faça parte dessa grande obra, porque Deus tem o melhor para você. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ter mais um momento de oração nesse momento. Agora, eu gostaria já, antes de orar, dar rapidamente alguns avisos, né? O primeiro aviso é relacionado aos nossos PGs. Nós temos PGs durante a semana, 5 PGs, 5 pequenos grupos. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, venha fazer parte. São todos online, alguns com uma ou outra reunião presencial, mas a maioria do tempo online. Venha fazer parte dos nossos pequenos grupos, tá certo? Temos PGs quarta, quinta, sábado. Temos o nosso Tadel online na terça-feira. Olha, queridos, que Tadel maravilhoso foi o último, não? Que Tadel maravilhoso. E terça-feira tem mais. Se Deus quiser, mais uma pessoa convidada para dar testemunho ali a respeito do que Deus tem feito na sua vida por meio dos pequenos grupos. Uma bênção, uma bênção. Vem participar conosco. Então, pelo Google Meet, às 20 horas. E outra coisa que eu quero falar para você: nós vamos começar provavelmente essa semana uma série de estudos no canal do YouTube da nossa igreja. Então vá lá e inscreva-se. Provavelmente, estamos acertando tudo, vamos colocar ali, gravar e depois editar e colocar ali para o domingo de manhã, no horário da escola bíblica. Domingo de manhã você já vai ter acesso a um estudo maravilhoso da palavra de Deus, tá bom? Para abençoar a sua vida, para nos trazer mais conhecimento. Amém, queridos? Olha só, se você deseja entregar o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, né, por meio desta igreja, faça isso. Você pode fazer um depósito bancário, você pode fazer uma transferência bancária, você pode usar o meio que quiser. Nossa conta é no Banco Itaú, né? Você pode usar o meio que quiser. Você pode também estar aqui presencialmente depositando nesse gasofilaço. Então eu quero convidar você a fazer isso nesse momento. Se tem alguém aqui que quer fazer isso, pode sair do seu lugar e entregar, porque nós vamos estar orando e abençoando a sua vida nesse momento. Enquanto você sai do seu lugar, eu vou estar orando por você. E quero convidar você nesse momento a orar então. Oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar essa pessoa que o Senhor está tocando ao coração nesse momento, Pai. Enquanto ela tem uma atitude de sair do seu lugar, enquanto ela está caminhando, eu sei que o Senhor está dirigindo os passos
Em nome do Senhor Jesus, dessa vida, ela te pertence, meu Pai. Ela te pertence, ela é tua, meu Pai. Ela está aqui porque o Senhor a trouxe, meu Deus. O Senhor guarda a sua vida, o Senhor a livra do mal, o Senhor a sustenta, meu Pai. Pai, eu mais uma vez repreendo todo vírus contra esta vida, todo mal contra esta vida, todo ataque de Satanás contra esta vida, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Contra a sua mente, repreendo toda artimanha de Satanás, toda flechada de Satanás contra a tua mente, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Contra a tua vida, a tua família, e que peça ao Senhor que te guarde e te abençoe e te encha do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Gênesis capítulo 6. Nós vamos continuar aqui falando a respeito da fé. Estamos na terceira mensagem a respeito da fé. A fé em meio ao caos. Fé em meio ao caos. Nós falamos na primeira mensagem aqui a respeito daquilo que está lá em Hebreus capítulo 11. A segunda mensagem foi Gênesis 22 sobre a vida de Abraão. Agora queremos aqui falar um pouquinho de Noé, um homem que andava com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Se você em casa quiser abrir a sua Bíblia, você que está no carro também pode abrir a sua Bíblia, pode acompanhar com a gente. Gênesis 6, verso 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Mais uma vez, esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu posso sentir a presença do Espírito Santo de Deus aqui falando comigo. Eu posso, enquanto os irmãos ministravam louvor, o Senhor falou profundamente ao meu coração. E eu tenho certeza que você também pode ter relacionamento com o Espírito Santo. Basta o nosso coração estar sensível, a nossa mente está sensível, sabe? Nossa mente está aberta para tudo que Ele tem para falar conosco, queridos. Nessa noite nós queremos que a fé do nosso Deus venha inundar o teu coração, uma fé espiritual que venha nos levar para o sobrenatural de Deus. Ele tem mais do que algo terreno para a sua vida, Ele tem mais do que algo simplesmente humano para a sua vida, Ele tem algo espiritual, Ele tem algo maravilhoso para ministrar no teu coração aqui nesse momento. Queridos, nós estamos aqui falando a respeito da vida de um homem que, como lemos aqui, ele era justo, ele era íntegro e ele andava com Deus. Um homem chamado Noé. Sabe, queridos, nós observamos que depois que Deus fez o ser humano e começou a conviver com esse ser humano, a perversidade aumentou grandiosamente no meio da humanidade. Quando lemos aqui o versículo 3, diz assim: então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Olha só, a perversidade estava crescente no coração do ser humano. O ser humano estava muito mal na época de Noé, sabe? Não havia ninguém que fizesse o bem. Todos estavam fazendo o mal. A perversidade era muito grande. Então o Senhor chegou a dizer isso aqui: meu espírito, ele não vai permanecer, ele não contenderá com o homem para sempre. Olha só, Deus está falando do espírito que Ele tinha dado, o fôlego de vida que Ele tinha dado ao ser humano. Ele está dizendo aqui, esse espírito não vai ficar para sempre no ser humano, porque o ser humano está perverso. E aí, quando diz aqui o versículo 5, olha só, o Senhor viu que a perversidade do homem
tinha aumentado na terra e que toda a sua inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre e somente para o mal. Veja só como estava o ser humano. O Senhor viu a perversidade. O Senhor olhou para o ser humano. A Bíblia nos diz que Deus está olhando para nós. Lá em João capítulo 4, está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Mas nessa época aqui, o que o Senhor estava encontrando não eram adoradores. O que ele estava encontrando eram homens perversos. Olha só, vou ler novamente. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda, veja só, não é alguma, é toda a inclinação dos pensamentos do seu coração. Toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre, não era de vez em quando, era sempre e somente para o mal. O homem maltratava uns aos outros, o homem traía uns aos outros, o homem cometia vários crimes uns contra os outros, o homem cometia adultérios uns contra os outros, desejava o que era dos outros. Sabe, queridos, o homem estava vivendo completamente no pecado e amava viver no pecado. Sabe, era isso que estava acontecendo na época de Noé. Esse homem estava vivendo de uma maneira muito perversa, a ponto de Deus dizer aqui no versículo 7, olha só, disse o Senhor, verso 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. Olha só o que o Senhor disse aqui no verso 7, eu vou fazer desaparecer da face da terra o homem que criei. O Senhor olhou para o ser humano. Imagine Deus olhando para nós. Será que Deus consegue ver esperança na gente? Ele olhou para aquele ser humano e disse, eu não tenho esperança neles, eu vou fazê-los desaparecer, porque não existia ninguém que fizesse o bem ali, menos um. Queridos, no meio de todo aquele caos, no meio de toda aquela perversidade, no meio de toda a criminalidade humana, sabe, vizinho de um lado matando uns aos outros, vizinhos do outro lado traindo uns aos outros, na frente corrupção, atrás maledicentes, homens perversos, por todos os lados, mas ali no meio daquele povo existia um homem justo. Sabe, Noé foi luz no meio daquele povo. Noé se destacou no meio daquele povo. E eu quero te dizer muito claramente, baseado em todo o contexto bíblico nesta noite, que isto é a verdadeira fé. Sabe, querido, a fé de Deus, a fé bíblica, ela não é aquele sentimento de eu acredito e vai. Esse ano eu vou ganhar na Mega Sena. Esse ano eu vou comprar minha casa nova. Esse ano eu vou trocar de carro. Não é esta a fé que Deus quer para você, querido. Esta fé é chamada pensamento positivo. Ela é muito boa, as empresas a utilizam, às vezes até a igreja a utiliza. Mas a fé bíblica que Deus quer para você e para mim, na verdade, é isso aqui que aconteceu na vida de Noé. Deus quer que eu e você sejamos luz, sabe? Não abramos mão da nossa posição diante do Senhor. Eu sou justo, por isso fazemos as nossas declarações de fé. Eu quero te convidar a declarar isso nessa noite. Abrir a sua boca e declarar, não pela tua força, mas pelo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você. Diga assim, ó, eu sou justo. Mais uma vez, mais forte, eu sou justo. Agora você vai dizer sozinho, vamos lá, 1, 2, 3. Eu sou justo. Jesus Cristo nos tornou justos.
A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 5 que fomos justificados pela graça de Deus por meio da fé. Nós cremos no Deus dos deuses, no Rei dos reis, no Senhor dos senhores, naquele que foi até a cruz e pagou o preço do nosso pecado ali naquela cruz. Toda a perversidade que existia em nós, Jesus Cristo cravou na cruz e pagou o preço no nosso lugar. Ele nos justificou. Sabe, queridos, Noé era um homem justo no meio daquele povo. E diz mais aqui, que ele, diz o verso 9, que ele era homem íntegro entre o povo da sua época. A Bíblia nos diz que Davi cumpriu os propósitos que Deus tinha para ele na sua geração. E eu pergunto a você, nós estamos cumprindo os propósitos que Deus tem para nós na nossa geração? Queridos, olha só, nós vamos morrer. Você vai morrer, eu vou morrer um dia. Pastor, mas você está falando tanta coisa boa agora, vem falar de morte? Não, olha só, nós vamos morar com Cristo. Mas essa geração aqui vai passar. Se Deus não nos arrebatar antes, essa geração vai passar. Eu fico a me perguntar quanto tempo eu estou perdendo na vida, sem ser um servo de Deus íntegro, que faça diferença, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que pare de mimimi. Sabe, uma pessoa que deixe de mimimi, deixe de frescura, cara. Deixe de frescura, irmã. Uma mulher que tenha posicionamento, um homem que tenha posicionamento, porque a nossa geração vai passar e passa muito mais rápido do que imaginamos. Queridos, parece que foi ontem que eu cheguei a esta igreja, mas tem 12 anos. Como passou rápido, meu Deus do céu. Como passou rápido. Sabe, queridos, a nossa geração passa muito rápido, mas nós precisamos ser pessoas íntegras, como foi Noé aqui, ó. Noé, entre o povo da sua época, ele foi um homem íntegro, sabe? Ele foi luz no meio das trevas, ele foi sal no meio daquela terra. Mesmo que todos ali fossem trevas, Noé foi um homem íntegro, sabe? E diz aqui mais, o mais importante que eu vejo aqui, ele, sabe por que ele era justo? Sabe por que ele se mantinha na justiça? Sabe por que Noé se mantinha na integridade? Sabe por quê? Porque diz aqui que ele andava com Deus. Que coisa linda! Um homem que tinha tudo para viver na perversidade, mas no meio de toda aquela corrupção humana, ele andava com Deus. Sabe, queridos, né? Ele não era influenciado pelo meio em que vivia. Isso é incrível. Geralmente, né, os grandes profissionais do empresariado, do coaching, eles dizem que nós somos a média das 5 pessoas às quais nos relacionamos. Mas Noé se relacionava com muita gente ali e era um homem íntegro e justo. Ele andava com Deus no meio daquela perversidade. Enquanto todos traíam, Noé tinha fé em Deus, se mantinha firme, fiel, sabe? Enquanto todos pecavam, ele tinha fé em Deus, ele praticava fidelidade. Ele era um homem íntegro, justo, porque andava com Deus. Queridos, o que é andar com Deus, querido? Eu vou dar uma pequena dica aqui de como podemos andar com Deus, como podemos começar a andar com Deus. A primeira dica que eu vou dar aqui nessa noite é: para andar com Deus precisamos ser nascidos de novo. Eu vejo muita gente religiosa que tem discurso de religioso, que se comporta como religioso, dizendo o seguinte: eu tenho dificuldade disso, eu tenho dificuldade daquilo. Sabe por quê? Porque não nasceu de novo. Nós estávamos conversando aqui na nossa reunião de crescimento espiritual com os homens, né? Na sexta-feira, conversando que precisamos crescer. É isso, precisamos crescer. Crescimento, sabe, não é uma opção. Crescimento é um mandamento. Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos crescer, precisamos amadurecer na fé, sabe? Precisamos chegar ao entendimento de que Cristo é o melhor e viver para Ele. Parar de coisinha,
ter posicionamento no reino de Deus. Noé então era homem assim, ele era nascido de novo. Pastor, eu já sou nascido de novo, entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo, Ele governa meu coração, o que eu faço agora? Queridos, todos os dias, tenha um tempo a sós com Deus. Todos os dias, não dê folga para isso. Ah não, hoje tem culto, eu não vou ter um tempo a sós com Deus, porque eu já vou falar com Deus no culto. Não, o seu particular com Deus você não pode abrir mão. É como comer, como almoçar, jantar. Tenha um tempo a sós com Deus. Eu me lembro que quando eu fui convidado pelos meus 3 líderes na época para dirigir a minha primeira congregação, eu tinha 21 anos de idade, solteiro, rapazinho novo, nada experiente, totalmente inexperiente. E eu disse para o meu pastor: pastor, uma coisa é eu pregar de vez em quando, outra coisa é pregar toda semana, terça, quinta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Eu não consigo fazer isso. Sabe o que ele me disse? Ele falou para mim o seguinte: Wilson, se todos os dias você tiver um tempo a sós com Deus, um momento devocional, para você falar com Deus e ouvir Deus falando contigo, sabe, querido? É orar a palavra. Você lê a palavra fala contigo, você pede perdão. Por exemplo, esse texto aqui de Noé, eu posso pedir a Deus perdão porque muitas vezes eu não tenho sido justo. Senhor, me perdoe porque muitas vezes eu não tenho sido íntegro. Senhor, me perdoe porque muitas vezes eu não tenho andado contigo, eu tenho preferido a televisão, eu tenho preferido o celular. Sabe, durante os cultos, enquanto o pastor está pregando, eu estou com a minha mente lá longe, pensando em outras coisas. Sabe, Deus, me perdoe por isso. E aí eu falo com Deus, e aí eu vou continuando falando com Deus. Senhor, eu quero te louvar, te agradecer, porque tu és capaz de me fazer íntegro, justo. O Senhor me chamou, me vocacionou para andar na tua presença. Eu falo com Ele. Então eu tenho tempo a sós para ouvir Deus através da palavra e falar com Ele orando. E mantenho isso. E a partir daí, queridos, é orar sem cessar no dia a dia. Enquanto eu respiro, eu estou orando. Se eu parar de respirar, eu morro. Mas se eu parar de orar, eu morro espiritualmente. Eu tenho tempo a sós com Deus, mas depois disso é orar sem cessar em todo o tempo, é andar com Ele. É saber andar vigiando. Sabe, queridos? Vigiando em todo o tempo, como disse Jesus. Noé vivia assim. Sabe, queridos? Deus, quando diz aqui o versículo 12, que ao ver como a terra se corrompera por toda a humanidade, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, aos animais. A história vocês conhecem muito bem. O Senhor mandou aqui no versículo 15, Noé fazer uma arca. A arca era grande, querida, ela tinha 135 metros de comprimento, sabe? 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura, diz aqui o versículo 15. Sabe, queridos? Uma arca gigante. Olha, deixa eu falar para você outra coisa. Você sabia que, segundo os historiadores, naquela época, na época de Noé, ninguém conhecia chuva? Já pensou? Nunca tinha chovido. A água vinha debaixo da terra, ela brotava da terra. Sabe, queridos? Ela germinava da terra. E aí Deus chega para Noé e fala: quero que você faça um barco gigantesco, porque eu vou mandar chuva sobre a terra. Olha só, eu vou mandar chuva sobre a terra e vou destruir toda a raça humana. Toda a raça humana será destruída. Sabe, queridos? O que é isso? Deus dizendo a Noé: vou destruir toda a raça humana. E Noé acreditou. Noé confiou. Por que Noé confiou? Porque ele andava com Deus, ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus era fiel. Só sabe que Deus é fiel quem anda com Ele. Se a gente não andar com Ele, não vamos conhecer o que é a fé em meio ao caos. Mas Noé andava com Deus. Ele sabia o que era a fidelidade dele. E Deus disse: vou mandar chover 40 dias e 40 noites. Vou mandar abrir as comportas do céu. Todas as comportas do céu serão abertas. Sabe? Todas as comportas.
todos os reservatórios de água das profundezas serão abertos. Então vai chover 40 dias e 40 noites. E eu vou destruir os homens que criei, vou destruir os animais, todos eles. Não vai ter uma ave do céu que escapará, menos um casal de cada ser vivo. Agora observe comigo aqui, versículo de número 20. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá, repita comigo aqui, virá, mais uma vez, virá um casal. Então olha só, virá um casal a você. Agora repita isso comigo aqui, virá um casal a você. Por que eu estou pedindo para vocês repetirem? Porque eu muitas vezes pensei o seguinte: rapaz, que trabalho não deu, né, para Noé juntar todos aqueles bichos, né? Imagine, ele ia pegar o leão fazia para ele, opa, espera aí seu leão, daqui a pouco eu volto para pegar você. Ele ia pegar uma onça, como é que imita a onça aí? Eu não vou me arriscar a imitar a onça aqui, né? Ele ia pegar um outro animal, né, um cavalo, ele dava aquela rinchada, ameaçava dar o coice, sabe? Aquela dificuldade de ter que juntar todos os animais, tal, mas não é isso. Olha só, o próprio Espírito Santo de Deus organizou tudo. Ele levou os animais até Noé, sabe? Noé tinha que fazer a sua parte, como homem, tinha que fazer a sua parte, ele tinha que organizar. Aqui diz o texto também, se você ler o texto todo, os capítulos 6, 7, 8 e 9, e conta toda essa história, você vai ver que Noé teve que juntar muitos mantimentos para colocar na arca. Mas, queridos, diz aqui: virá um casal a você de cada animal, para que sejam conservados vivos. Deus mandou o casal de onça macho, onça fêmea, o leão, a leoa, sabe? As cobras, os coelhos, os ratos. O coelho entrou na arca, né? Mas o coelho é o coelho lá, né? Aqui você é o Júnior, né? Você é o Júnior, aqui você tem um nome, né, meu irmão? Você tem um nome aqui. Graças a Deus. Então Deus foi trazendo. Vocês sabiam que na minha infância, deixa eu contar uma história para vocês. Vocês sabiam que na minha infância eu tinha um apelido de Leão? Leão, sabe? O Rei Leão. Tudo porque eu tinha um cabelo que era difícil de se pentear. Deixei crescer demais. Naquela época eu não conhecia o Júnior, senão eu não teria o cabelo daquele jeito, né, meu? Então, olha só, cabeleireiro Júnior. Sabe, queridos, Deus trouxe a Noé todos esses animais, e ele os ajuntou, colocou na arca, e ficaram ali 7 dias aguardando a chuva, e depois de 7 dias, veio chuva sobre toda a humanidade. Sabe, querido, Deus cumpriu a sua promessa. Os homens zombavam de Noé, provavelmente naquela época, zombavam dele. Você está doido, rapaz? Tu está fazendo essa arca aí para quê, rapaz? Você já viu chuva? Ninguém aqui nunca viu chuva, e Deus está dizendo que vai trazer água de cima. A água vem de baixo, rapaz. Mas Noé confiou na palavra do Senhor. Então olha só, queridos, nós precisamos preparar o nosso coração, porque quando Deus manda, mesmo não sendo evidente, vai acontecer. Acontece. Quando Deus manda, é para fazer. Eu vejo muita gente deixando de fazer a vontade de Deus, sabe por quê? Porque eu não estou sentindo que é isso. Para com isso, querido. Que sentimento o quê? A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. O sentimento que precisamos ter é o sentimento da palavra de Deus. Ele mandou, a gente faz, sabe? Ele mandou, a gente faz. Eu me lembro, certa vez, há vários anos atrás, eu conversando com um homem, ele me disse o seguinte: eu dar dízimo na igreja? De jeito nenhum. Vou tirar ali o leite dos meus filhos para entregar para a igreja? De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque ele não andava com Deus, por isso que ele pensava daquele jeito. Porque quando você anda com Deus, você percebe que é a vontade dele, está escrito na palavra.
Sabe, queridos? Quero falar outra característica para a gente encerrar aqui, muito importante na vida de Noé. Sabe qual? Paternidade. Paternidade. Sabe, queridos? Noé, ele confiava provavelmente na paternidade biológica, na paternidade relacional, espiritual, mas ele tinha o papai do céu que deveria obedecê-lo, e ele fez isso. Mas os filhos de Noé ou pelo menos um dos filhos de Noé não praticou a mesma fé que o pai. Olha só o capítulo 9, a partir do versículo 18. Capítulo 9, a partir do verso 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho, descobriu o que seu filho caçula havia feito e disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Olha só, queridos, um dos filhos de Noé, o filho caçula, foi amaldiçoado pelo próprio pai. Sabe por quê? Porque ele provavelmente caçoou do pai. Eu lia esse texto aqui antigamente e ficava pensando o seguinte: Noé foi muito injusto. Só porque o filho o viu nu, ele castigou o filho dessa maneira, amaldiçoou. E a palavra do pai, ela tinha e tem muito efeito sobre o filho. Naquela época mais ainda. Sabe? Olha, Jacó abençoou, ou melhor, Isaac abençoou Jacó e não Esaú. Mesmo não compreendendo bem quem era Jacó e quem era Esaú, porque já não enxergava tão bem naquela época, ele foi enganado por Jacó, mas ele abençoou Jacó, e a bênção veio sobre Jacó, porque era a bênção de quem? A bênção do pai. Sabe, queridos, a importância que tem uma paternidade. Aqui, fé tem a ver com paternidade. Quero dizer para você que existem 3 tipos de paternidade. A nossa igreja é uma igreja paternal, sabe? É uma igreja paternal. É a visão da nossa igreja, está dentro da visão da nossa igreja. Primeiro tipo de pai é o pai celestial, papai do céu. Segundo tipo de pai é o papai da terra, pai biológico, o pai de sangue. E o terceiro tipo de pai é o pai espiritual, aquela pessoa responsável por cuidar da nossa vida, o pai ou a mãe espiritual. A Bíblia está cheia desses termos. O apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 4 para aquele povo: vocês podem ter até 1000 tutores em Cristo, mas vocês só têm um pai, que sou eu. Eu sou o pai espiritual de vocês. Sabe, queridos, nós podemos ter muitos conselheiros, nós podemos ter muita gente que sabe, que a gente goste, mas pai, nós só temos um. Pai biológico, ou pai espiritual, ou um pai adotivo, né? Porque Deus nos adotou. É a mesma coisa do pai biológico, desse sentido que eu estou falando. E também um pai espiritual. Cã fez o que não deveria fazer com seu pai. E aqui eu entendo, quando eu pensava que Noé tinha sido injusto, agora eu entendo que Noé não foi injusto. Sabe por quê? Cã desrespeitou o seu pai. Foi isso que ele fez. Ele provavelmente zombou. Já pensou? Olhar um homem bêbado ali nu. Essa risada está muito feia, é verdade. Perdão pela risada, tá? Mas olha só, ele rindo do pai. Querido, presta atenção nisso aqui. Quando o pai da gente escorrega num caroço de manga, numa casca de banana e cai, a gente não pode rir dele. Porque é nosso pai. Sabe? Se o nosso pai vacilar em alguma coisa,
que seja assim vergonhoso para ele, nós não podemos ficar zombando do nosso pai, sabe? Tem filho que zomba do pai. Eu já tive no meu ministério muitas vezes, onde eu nem sabia, presta atenção aqui, eu nem ao menos tinha estudado sobre paternidade ainda, nem sabia que a paternidade espiritual tinha tanto valor assim. E eu percebi algumas pessoas zombando de mim e naturalmente, consequentemente, eu via essas pessoas se dando mal na vida espiritual, mal na sua vida particular, mal, e aí eu ia ligar uma coisa com outra e percebia que era por causa do desprezo que tinham para com seu pai espiritual. Nós somos uma igreja paternal, essa é a visão da nossa igreja. Na nossa igreja, nós, a primeira igreja batista da cidade ocidental, nós não somos apenas irmãos em Cristo. A Bíblia nos ensina que nós somos mais do que irmãos. Aqui entre nós, somos também pais espirituais e mães espirituais. Talvez você diga, mas eu não sei ainda, eu não sou pai de ninguém aqui. Pois vamos entender esse negócio melhor, nós vamos entender isso melhor nos nossos estudos, e você vai ser pai de alguém. Você precisa ser pai de alguém, você precisa dar fruto. Eu também não sei quem é meu pai. Enquanto você não sabe, teu pai é o pastor da igreja. Considere o pastor como teu pai espiritual. Mas você provavelmente terá entre os irmãos alguém que será teu pai espiritual, que vai cuidar de você, que vai amar você, sabe? Nós precisamos valorizar a paternidade. Cã não valorizou, Cã provavelmente zombou, ao contrário dos seus irmãos. O que um pai espiritual faz? Tem muitas coisas assim, longe da palavra acontecendo pelo mundo afora. Um pai espiritual não vai mandar na sua vida. Eu pergunto para você, o que o papai do céu faz contigo? Se você quiser vestir uma meia azul, preta ou branca, ele vai interferir? Ou ele deixa você vestir a meia que você quer? Provavelmente ele deixa você vestir a meia que quer, não é verdade? Assim também é o pai espiritual. Mas nós precisamos ter paternidade, sabe por quê? Filho sem pai e sem mãe só dá cabeçada. Repito, filho que não valoriza a paternidade espiritual só dá cabeçada. E eu estou cansado, estou por aqui de ver crente dando cabeçada espiritual. Sabe por quê? Porque não valoriza a paternidade espiritual. Temos que valorizar, temos que respeitar, temos que ouvir, temos que obedecer. Sabe? Temos que obedecer os pais espirituais. Porque se não obedecermos os pais espirituais, não teremos sucesso na nossa vida espiritual. Não iremos avante. Sabe? Então, Cã foi amaldiçoado. Se tornou alguém assim, escravo dos irmãos. Tanto é que o povo de Canaã, a terra onde o povo de Israel herdou, só tinha, perversidade. Sabe? Cã foi salvo na arca, mas a sua terra foi uma terra perversa. Na sua terra, os pais matavam os filhos em sacrifício. E Deus odiava isso na terra de Canaã. Tanto é que Deus botou o povo de Israel lá e falou: destruam esse povo que está morando nessa terra. Tire, elimine esse povo. Sabe? Então a Canaã foi amaldiçoada. E nós não queremos sofrer maldição na nossa vida por desobedecermos a paternidade. Queridos, quero concluir dizendo aqui o seguinte: entre na arca. Entre na arca. Deus está nos chamando para entrarmos na arca com Noé? Não, com Jesus. Porque nós temos uma mansão celestial preparada para a gente. Você está nos assistindo nesse momento em casa, os irmãos estão aqui nos carros, estão aqui presencialmente, temos uma galera aqui. Faça uma reflexão, vamos fazer essa reflexão. Como está a nossa vida diante do Pai? Estamos buscando essa integridade? Estamos vivendo como justos? Estamos andando com Deus? Entre na arca. Deus tem um lugar reservado para você no seu reino. Oh, aleluia, Ele tem o melhor para você. Quero te convidar a fazer essa reflexão nesse momento, a orar comigo.
a dizer ao nosso Deus o quanto você é feliz de fazer parte do reino dele, quanto você é feliz de fazer parte da arca do Senhor, como Deus te ama, como Deus cuida de você. Valorize as coisas que Deus valoriza. Noé não se deixou dominar pelo meio. Noé venceu toda a perversidade, toda a corrupção humana. Noé andou com Deus. Ele foi salvo pela graça de Deus. Noé é citado entre os heróis da fé. Sabe? Lá de Hebreus capítulo 11. Você também pode ser um herói da fé. Nós podemos ser heróis da fé. Podemos exercer a fé bíblica em meio ao caos. É o caos do Brasil, é o caos desse mundo. Quero convidá-lo nesse momento para entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Diga a Ele que você não quer mais viver essa vida que está vivendo, e quer que Jesus seja o Senhor da sua vida, porque Ele está tocando no teu coração. Você deseja entrar na arca, você deseja morar para sempre com o Rei da Glória, você deseja habitar nas mansões celestiais. Diga isso a Ele: meu Pai, eu quero te pertencer. Tu tens o melhor para mim, tu tens o melhor para a minha família. Eu não sou nada sem ti, meu Deus. Me dê um lugar na tua arca, no teu reino. Me dê um lugar na tua arca, Pai. Porque quando vier a chuva, eu estarei salvo. Quando o Senhor vier buscar a tua igreja, o Senhor vai levar os que estão na arca, meu Pai. Mesmo diante de toda a perversidade, criminalidade, diante de toda a corrupção do coração humano, diante de todo o pecado, eu serei salvo, porque eu estou na arca. Eu estou contigo. Oh, meu Deus, salva, Deus, salva essa vida que está falando contigo nesse momento. Salva essa pessoa que nesse momento te busca de coração aberto, meu Pai. Essa pessoa que está sendo tocada pelo Teu Espírito Santo, meu Deus. Salva essa vida, meu Pai. Salva esse coração, salva do mal, Pai. Salva do caos, meu Pai. Salva, Senhor. Meu Deus, eu entrego nas Tuas mãos o Teu povo que aqui está, o Teu povo que está em casa, o Teu povo que está nos hospitais, o Teu povo que está nas farmácias, nas paradas de ônibus, o Teu povo que está em algum lugar desse país ou fora do Brasil, que está nos assistindo agora, em nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus da Tua igreja, o Deus verdadeiro, que salva, que cura, Deus que liberta, que transforma. Obrigado por nos ensinar, Deus. Te agradeço por nos ensinar por meio da vida de Noé. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. 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 Obrigado, irmãos. Obrigado por estar conosco até agora, tá bom? Ótima semana para você, em nome do Senhor Jesus. Até terça-feira no Tadel. Grande abraço, em nome do Senhor Jesus. Pode mandar o seu coraçãozinho aí, ó. Seu coraçãozinho, seu tchau, né? Quem você quiser. Aí. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.